E aí, irmãos, beleza? Todos bem? Né? Todos firmes nas promessas do nosso Salvador? Todos firmes nas promessas preciosas para cada dia? Ótimo! Né? Vamos relembrá-las, tá? Vamos relembrá-las. Primeiro, Deus nos ajuda em todas as circunstâncias da vida. Segunda, Ele é força nas nossas fraquezas. Ele é ânimo nos nossos abatimentos. Ele é direção nas nossas incertezas. Ele é paz nas lutas. Deus está sempre presente, sempre pronto a nos resgatar, muitas vezes dos buracos que nós entramos. Ele que está pronto a nos recuperar, Ele está pronto a nos corrigir e a nos levar de volta para a paz, para a misericórdia que Ele tem para dar. E hoje nós vamos dar sequência falando sobre Ele nos dá alegria nos sofrimentos. Por incrível que pareça, né? Quando nós sofremos, Ele nos dá alegria. Ah, pastor, mas sofrimento não quer dizer ficar com a cabeça quente, ficar pensaroso, ficar assim com a cabeça em turbilhão? Sim, sim, sofrimento isso sim que acontece, mas é neste momento em que a nossa cabeça começa a ficar no turbilhão, que a gente começa a ficar com a cabeça quente, a gente começa a perder esperança, é que Ele vai cumprir as promessas preciosas para o nosso dia a dia. É exatamente nesses momentos. E ele fala de alegria. Alegria. Adivinha qual livro do Antigo Testamento, qual profeta que nós vamos abrir a Bíblia? Muito bem, Isaías. O querido Isaías 61. Queridos, Isaías 61, quando ele está narrando a profecia do Evangelho, das boas novas de salvação, falando para o povo que tinha pecado e por pecar ia para o cativeiro, e falando do livramento do cativeiro, né? O povo teve que ser condenado ao cativeiro. Nós fomos condenados por causa dos nossos pecados. Né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tá? E agora em Isaías 61, do versículo 3 até o versículo 8, nós vemos palavras de restauração, promessas preciosas, palavras de alegria no meio do sofrimento. O povo estava lá no sofrimento. Nós estávamos lá com a nossa cabeça, a consciência de que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Como é que Ele nos aliviou e nos chamou para a salvação? Né? Primeira coisa que acontece na nossa salvação é a eleição que Deus fez. A segunda coisa é o Espírito Santo entrar na nossa mente, é o Espírito Santo lavar os nossos olhos internos para compreender, nos dar compreensão do plano de salvação. E então ele convence a nossa voz a dizer sim, eu quero Jesus. Isso se chama vocação eficaz. Ele nos chama de uma maneira irresistível, graça irresistível. Então vamos ver lá. Naquele sofrimento que o povo iria passar, melhor dizendo, né, na profecia de Isaías, ele implanta a esperança que figura a nossa salvação. E a pôs sobre os que em Sião estavam de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinheteiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória
vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Deus implanta no meio do sofrimento do seu povo esta alegria de saber que eles serão restaurados. Então, quando as lutas chegam na nossa vida, quando tentam nos derrubar a alegria, nos provocando sofrimentos como flechas no coração, como flechas na nossa mente, ele vem e implanta a alegria. Vocês serão restaurados. Vocês são alvos do meu amor. Nós encontramos um texto muito belo que está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 17, quando fala do nosso sofrimento por causa de Jesus. Nós somos humilhados pelos parentes, nós somos ridicularizados pelas pessoas da rua, nós somos desprezados por muitas pessoas e por aqueles que têm fama por causa da nossa fé. Nos diminuem por causa da nossa fé. Seria isso mais ou menos, nós sofremos de cristofobia. As pessoas que não gostam de Jesus ficam nos dando medo. Não existe homofobia, né? Heterofobia, racismo. Nós somos uma raça nova, independente da nossa cor, independente da nossa descendência, da nossa raça. Nós somos um povo só, lavados e alvejados pelo sangue de Cristo. Deus não vê cor da pele, Deus não vê tamanho dos olhos, se é puxado, se não é puxado. Deus nos colocou num só corpo. E aqueles que não fazem parte do corpo, eles provocam, eles não amam, eles zombam, porque eles zombam primeiro de Deus, que é o nosso Pai. Então Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, Pedro vai falar exatamente sobre isso, do versículo 13 até o versículo de número 17. Ora, quem é que há de vos maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, ou justiça aplicada por Deus na nossa vida, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, ao invés disso, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Deus nos dá essa alegria mesmo quando praticam o mal contra nós. Quando zombam da nossa fé, quando zombam da nossa alegria, quando zombam da nossa esperança em Jesus, quando zombam da nossa fidelidade ao Senhor Jesus, eles continuam nos cutucando, porém, Deus nos livra, Deus nos ampara, Deus nos dá a alegria de sofrer fazendo o que é bom. Se nós pegarmos o histórico de todas as pessoas que foram martirizadas lá do século II até o século IV, e também na época da Reforma, que foram colocados na fogueira, nós vemos que eles sempre morreram alegres.
Diz a história que quando Nero mandava as pessoas para o Coliseu para serem devorados por leões ou mortos por touros, inclusive eles usavam mastim napolitano, sabe aquele cachorro italiano mastim napolitano que é grande? Eles colocavam uma coleira nele e peles de leão para que de longe imaginasse que era leão e soltavam esse mastim ou masti napolitano, soltavam para devorar os cristãos. E diz a história que os cristãos morriam cantando. E Nero, que achava que ele era um grande musicista, ele colocava a mão nos ouvidos e falava: pare, não aguento essa música. Isso mostra que até mesmo no momento em que somos mortos pelos inimigos de Deus, nós somos felizes porque estaremos eternamente na glória. E diz ainda um historiador que com o sangue dos mártires, Deus fertilizou o solo da evangelização. Que frase bonita, não? Com o sangue dos mártires, Deus fertilizou os solos para a evangelização. Nós encontramos também quando este sofrimento vem na nossa vida pela parte de Deus. Quando Deus puxa a nossa orelha, quando Deus nos coloca de castigo, quando Deus nos pesa a consciência profundamente. Nós já vimos que isso é fruto do amor dele por nós, não é? Mas ele faz esse sofrimento e nos dá uma alegria. Salmo 119. Sempre eu vou ler esse texto para os irmãos. Salmo 119, versículo 67, diz assim: Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Antes de ser afligido, andava errado, agora guardo a tua palavra. Vejamos os versículos 42 e 43. Eu saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não retire jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. E o versículo 46. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Por que eu falei isso? Porque o texto fala que antes de eu ser afligido, eu andava errado. Mas depois que eu fui afligido por Deus, depois que eu fui corrigido por Deus, eu pratico. Guardar para o homem, quando Deus manda o homem guardar, a palavra pode ser traduzida por praticar. Eu guardo praticando. Então ele fala assim: pratique o testemunho. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Versículo 71 do Salmo diz assim: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Eu não entendia os teus decretos. Eu não procurava os teus decretos. Eu estava longe da tua palavra. Então o Senhor me deu aflição. Então o Senhor me deu um castigo, uma correção. Então o Senhor me colocou em maus lençóis. O Senhor criou circunstâncias ao redor de mim que eu vim sofrer. Mas agora eu penso, foi bom Deus ter me castigado desse jeito. Foi bom Deus ter feito isso. Porque agora eu guardo, agora eu pratico. Agora eu conheço, agora eu aprendo os teus decretos. Os decretos de Deus trazem vida para nós. Trazem alegria em todos os sofrimentos. Ele está presente. Jesus, deitado naquele barco, providenciou a tempestade, para que no momento do sofrimento da tempestade, os discípulos se lembrassem que Jesus estava lá. Às vezes nós queremos resolver todas as coisas com as nossas próprias forças. Mas no meio de toda aquela tempestade, quando viram que suas forças, sua sabedoria, que o velho lobo do mar não sabia como resolver os problemas daquela tempestade no mar da Galileia, eles foram recorrer a Jesus. Aquelas circunstâncias fez que eles entendessem que eles eram pequenos demais diante da natureza, e quem estava com eles é o Senhor da natureza. Aí Jesus se levanta e fala: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E manda o vento acalmar.
e houve bonança. E aí eles disseram: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Os irmãos se lembram desse texto? Então, este é aquele que nunca abandona o nosso lar, nunca abandona o nosso barco, nunca abandona a nossa vida, nunca abandona a nossa mente, nunca abandona o nosso coração. E que no meio do sofrimento, quando sofremos por Ele, é muito bom sofrer por Ele. Ele nos dá alegria, nos dá paz, nos dá força, nos dá direção, nos dá ânimo, porque Ele sempre está presente. Ó Pai amado, nós queremos agradecer pelo Teu amor por nós. Agradecer, ó Deus, pela Tua companhia ao nosso lado. Agradecer, Senhor, porque o Senhor nos corrige. Agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos traz alegria no meio do sofrimento. Agradecer, ó Deus, porque é melhor sofrer fazendo o que é bom, tendo a Tua aprovação, do que fazendo o que é errado. Mas continua, Senhor, nos corrigindo. Continua, Senhor, nos pesando a consciência, para depois nos aliviar com a Tua misericórdia e perdão. Cuida, Senhor, de cada filho. Cuida, Senhor, de cada um que está ouvindo esse vídeo, está vendo, acompanhando, para que eles sejam pessoas que desfrutem da certeza absoluta das Tuas promessas preciosas para cada dia. E que assim, ó Deus, tenham alegria em engrandecer o Teu nome, louvar e Te adorar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Tenham todos um ótimo restante de dia e que possamos nos encontrar, para o último vídeo que fala sobre as promessas preciosas para o dia a dia. Grande abraço para todos.